estamos muito alegres de estarmos com essa caravana do Bispo Ulisses aqui em Israel. Nós tínhamos um sonho de vir em Israel já fazia um bom tempo. E neste ano 2009, era janeiro, começando em fevereiro, eu estava orando no altar da igreja e Deus falou: esse é o ano que eu vou te levar a Israel. Amém. E o tempo passou. E nós começamos então a observar, como o pastor Walter falou ontem, caravanas para vir para cá. Eu observava uma caravana, não tinha paz no coração. Observava outra caravana, não tinha paz também no coração. E esta caravana, quando o pastor Neilde, quero estar aqui o pastor Neilde, quero agradecer do fundo do coração. O pastor Neilde estava em São Miguel do Araguaia e passou lá em Araguapaz, foi lá em casa e entregou os caras lá, convite lá para a festa. E rapaz, estava ao bispo e está indo a caravana de 19. Meu coração escancarou, abriu. Falei, essa é a caravana que nós vamos estar juntos. É a caravana a ida para Israel. E nós estamos aqui muito alegres, conheço todo mundo. Pastor Neide, Guerreirão, Bispo Ulisses, meu apóstolo, sempre vai ser, nunca vai deixar de ser. Renata aí, está aqui de Diaconisa Ilma, Márcia, Camila, pastora Selma, está lá a pastora Cora. Nós queremos aprender rapidamente, para nós ganharmos tempo. Sei que o senhor puder acompanhar. Sobre aqui fala sobre Saul. Saul, podemos comparar Saul como um homem que começou certo e terminou errado. Essa foi a história de Saul. É uma história triste, a história de Saul, porque Davi, ele pecou mais do que Saul. Só que Davi reconhecia que errou, voltava atrás, pedia perdão e não ficava sem ter comunhão com Deus. E Saul errou várias, não pecou tanto igual Davi, no meu ponto de vista, entendeu? Mas não voltava atrás para pedir perdão, para reconciliar. Então aqui em Samuel 31, que vai falar sobre a derrota de Saul. Os filisteus atacou e Saul, no meio daquela guerra, ele perdeu a guerra, porque Saul começou andando pela palavra de Deus e depois começou a andar por sentimentos. Então, nosso perigo, nós começamos a andar por sentimento e sair fora da palavra de Deus. O compromisso de Deus é com a palavra. Deus não tem compromisso com o coração, não tem compromisso com o sentimento de ninguém. O compromisso de Deus é com este livro, é com essa palavra. Então, se eu quero que Deus tenha compromisso comigo, eu tenho que ter compromisso com a palavra de Deus. Aí Deus vai ter compromisso comigo. Então, diz aqui a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 31, o versículo 1. Olha só o que diz aqui a história. Os filisteus, pois, pelejavam contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e os seus filhos, e os filhos filisteus mataram a Jonatas, a Abinadab, a Malquissua, filho de Saul, e a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos que me atravesse e escarneça de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e lançou-se sobre ela. Vendo, pois, seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e os seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel, que estava desta banda do vale, desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram, que Saul e os seus filhos estavam mortos, desapareceram as cidades, fugiram e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus a outro dia a despojar os mortos, acharam a Saul e os seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça e despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, anunciá-lo no templo dos seus ídolos entre o povo.
e puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo atiçaram no muro de Bet-sean. Ouvindo então estes, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul, os corpos dos seus filhos, do muro de Bet-sean, e vindo a Jabes, e os queimaram, e tomaram seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Então aqui, nós vemos tempo, nós vemos a triste história do primeiro rei dessa nação. Saul, filho de Quis, ele foi escolhido para ser o primeiro rei dessa nação. Todos nós lutamos para ser o primeiro. Quando a pessoa está na corrida, quer chegar em primeiro lugar. Saul, ele começou muito bem, obediente ao seu pai. As jumentas foram perdidas, então o pai dele falou assim: olha, vai procurar a jumenta. E Saul saiu para procurar a jumenta. Foi a direção que Deus deu. E chegou até Samuel. E Samuel, o profeta de Deus, deu uma palavra e ungiu que ele seria então o rei de Israel. E o tempo se passaram, e chegou o dia que o povo de Israel começou a pedir um rei. Deus não queria que essa nação tivesse um rei. Ele queria que ela fosse totalmente dependente dele, dependente totalmente da palavra dele, de Deus. Mas o povo começou a ter inveja das outras nações. As outras nações têm um rei, e nós também queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. E aí começou a chamar as tribos, e Saul então, entre as tribos de Benjamim, foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Era o homem mais alto da nação. Os ombros para cima sobressaía de todos os homens. Era o homem mais alto. Começou bem. Quando as outras pessoas começaram a agradecer que seria rei, e outros começaram a abusar, e eu não dava ouvido às suas críticas. Mas o pior da nossa vida é o passar do tempo. Se nós não tomarmos cuidado com o passar do tempo, nós vamos deixando de ser criança. Eu quero que o pastor Paulo cantar essa canção aqui. Quero ser como uma criança. Vamos deixando de ser criança, com desejo de crescer, com desejo de avançar. Nós vamos quebrando princípios que não podem ser quebrados. Vamos quebrando relacionamentos que jamais poderiam ser rompidos, e são rompidos. Então Saul, ele, com o passar do tempo, ele parou de ouvir a voz de Deus. Ele começou a andar pelo seu próprio coração. Ele não obedecia mais o Samuel, que era o profeta. Então Samuel era o profeta. Deus falava com Samuel, e Samuel transmitia a palavra para Saul. Saul, vai lá e faz isso, isso, isso. Saul ia, fazia, a vitória vinha. Saul foi, desobedeceu, começou a vir derrotas, fracassos, até chegar neste lugar, onde que ele foi morto, os seus filhos foram mortos, decapitou a cabeça, levou a cabeça de Saul para os templos de Astarote, para os templos dos deuses dos filisteus, e foi uma vitória muito grande para os filisteus. Acabamos com o rei de Israel. E assim é o que o diabo quer fazer de nós, se nós não honrarmos a nossa liderança. Então eu estou aqui hoje, nem sabia que estaria ministrando, eu vim para estar junto, 18 dias com o bispo Lins, com a caravana que vim. E não sabia que seria ter essa oportunidade de estar aqui neste momento. E fiz cenário em Pires do Rio, e o meu líder desligou do bispo Ulisses. E automaticamente, meu líder desligou, eu também desliguei. Depois disso, nunca mais tive contato com o bispo Ulisses, nunca mais liguei para o bispo Ulisses. Rompemos, tinha saudade, de ouvir a voz do bispo Ulisses, saudade tremenda de estar junto com o bispo Ulisses. Mas quebrou o relacionamento. O líder rompeu e tal, e eu obedeci o líder, falei, não, estamos juntos. E ficamos juntos então, e rompemos o relacionamento com o bispo Ulisses. E esses dias, nós estávamos já em Goiânia, aconteceu algo na vinda, e o bispo Ulisses ligou para mim. Quando eu ouvi a voz do bispo Ulisses no telefone, já alegrou muito o meu coração. Fiquei muito alegre, na verdade, uma bênção tremenda. Então, estou aqui, eu quero convidar, nós ganhamos tempo, da minha esposa, que é a pastora Solene, a Wilma, que está aqui. Quer filmar? E nós queremos, irmãos, pedir perdão Vem cá para filmar. esse processo de Deus. Filma aí, gente. Porque eu não quero
ter a minha cabeça decepada como Saul fez. E o princípio nosso é honrar os nossos líderes. O líder, aconteceu algo com o líder, nós vamos de ajudar o líder. Se o líder está fazendo algo que talvez não estamos gostando, não é sair, é abraçar, é orar, é interceder. E quando o bispo Ulisses, na verdade, na hora que ele mais estava precisando muito, o abandonaram. Filhos na fé. Pessoas que ele pagou preço, que orou, deu oportunidade, colocou para pregar em convenções, colocou em tantos lugares. Na hora que ele mais estava, romperam, porque deixou de ser criança, com a vontade de crescer, se tornou independente. Então todos nós precisamos de honrar o nosso líder. Deus nos trouxe a Israel para voltar a ter esse relacionamento. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Ter vínculos, ter esse relacionamento. Deus seja louvado. Honrar sempre o rei, sempre honrei o bispo por isso. Onde que eu andei, todos os meus, já falei, o pastor Flávio, meu professor de história da igreja, o pastor João Cândido, todos aqui. Então nós estamos aqui, bispo Ulisses, para pedir perdão para o Senhor em nome de Jesus, por esse período que nós ficamos assim, sem relacionar. E reconhecemos, Senhor, o Senhor é um apóstolo. Tem muitos que têm título de apóstolo sem ser apóstolo. Tem muitos. Hoje virou moda. Não. Sou apóstolo, sou apóstolo, sou apóstolo. E outros não têm talvez o título de apóstolo, mas é um verdadeiro apóstolo. Um verdadeiro. Eu reconheço o Senhor como um verdadeiro apóstolo. O apóstolo está aí com essas estruturas, com essas bases, que tomou grandes homens, mas esses homens talvez não estejam juntos no Ministério da Terra, mas estão aí fazendo uma grande obra para a glória de Deus. O Senhor, para mim, sempre vai ser o meu apóstolo. O apóstolo Ulisses Borges de Oliveira Júnior. Uma bênção de Deus. Então, vocês que vamos ser fiel ao nosso líder para não acontecer igual aconteceu com Saul. Começou bonito, teve grandes vitórias, grandes conquistas, teve o título de ser o primeiro rei de Israel. E hoje aqui em Israel falar de Saul é vergonha. Fala de Davi. A bandeira de Israel tem o que é o escudo de Davi, ou a estrela de Davi. Jesus foi chamado de que? Filho de Saul? Filho de Davi. Saul é vergonha. Saul é afronta. Então nós não queremos ser Saul. Não queremos começar a fazer um algo bonito e depois arrebentar tudo. E o inimigo se vangloriar, pegar nossa cabeça e colocar nos templos de Astarotes. Não queremos isso. E ninguém quer isso. Então vamos aprender dia após dia a valorizar a nossa liderança. O pastor da sua igreja, o seu líder, o seu bispo, precisa de ser valorizado, presenteado. É muito importante a membrazia, a liderança, honrar o verdadeiro líder, que hoje é o nosso apóstolo Ulisses Borges. Nós vamos pedir perdão para o Senhor, em nome de Jesus. Temos que o pastor Paulo canta a canção, que vai estar orando conosco. Quero ser como uma criança, a verdade que ele está dizendo. Aleluia, Jesus. Quero ser Como criança, te amar pelo que é, oh glória a Jesus. dar a inocência e acreditar em ti, mas já sei que sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amor.